Eu adoro esse jogo simplesmente porque não tem a ninguém que eu possa culpar se as coisas saírem errado. É tudo culpa minha. Eu adoro isso. Eu adoro esse jogo por causa que ninguém pode me dizer quando fazer. Ah, você precisa começar às 9 e deixar às 5. Não, eu começo quando eu quero e eu deixo quando eu quero. E eu paro quando eu quero. E eu adoro isso. Não tem chefes, não tem supervisores, não tem nenhuma regras realmente, exceto as regras que você se põe a si mesmo. E sabe o que? E eu gosto que seja assim. Isso é um jogo que vai muito além do que comprar algo por $1 e vender por 2. Esse jogo é espiritual em natureza, desde que eu saiba. Sabe por quê? Porque é espiritual na natureza dele, por causa que demanda que o indivíduo seja verdadeiro consigo mesmo primeiro, antes que tenha qualquer esperança de se tornar consistentemente rentável. Você vê que o mercado parece ser uma entidade que te dá as joias depois que você tem controle próprio, depois que você tem disciplina própria, depois que você chega num autoconhecimento, depois que você tenha controle, depois que você se mantenha com as suas palavras para si mesmo, depois que você faça suas regras e siga elas como um verdadeiro homem ou mulher, o mercado te dá as joias dele depois que você chega nisso. E por isso que ele tem uma taxa alta de falhas, simplesmente porque quantas pessoas na vida não têm disciplina e maestria? Quantas pessoas podem levantar a sua mão e, com fé, dizer com você, eu tenho maestria comigo mesmo? Quantas pessoas têm realmente disciplina? Quantas pessoas mantêm as suas próprias palavras para si mesmo? Não muitas. Então, não é que esse jogo como que nós chamamos trading é tão complexo. O mercado vai para cima, para baixo e para o lado. Isso não é complexo. Nós trazemos a nossa complexidade com a nossa bagagem, com nossos problemas, com nossa instabilidade emocional e os nossos problemas psicológicos. Nós somos a parte complexa, o ingrediente complexo dentro dessa fórmula. É nós, nessa mistura, que faz que esse jogo seja difícil, seja complexo. Nós fazemos que esse jogo tenha uma taxa alta de falha. Mas, meu Deus, para os poucos, e normalmente são poucos, para os poucos que chegam no topo da montanha, que podem chegar além de si mesmos, que podem diminuir o ego e pôr ele no lugar dele, algo real, algo concreto, algo que não fica mudando, algo que é verdadeiro todas as vezes, como o seu plano de trading. Para aqueles poucos indivíduos que possam fazer isso consistentemente, meu Deus, não tem nada mais sublime neste planeta. Não tem nada mais gostoso, porque cada ato, cada compra, cada venda, cada realização de lucros, cada perda pequena que você tem algo espiritual dentro dela. Confirma que você tem o controle de si mesmo. A definição da palavra individual é realmente indivisível, o que quer dizer que é completo ou sagrado. A maior parte das pessoas no mundo não são realmente indivíduos. Elas não são indivisíveis, elas não são completas ou sagradas, que é um derivativo da palavra completo. E essa atividade do trading não é o que a maior parte das pessoas do mundo acreditam atrás das cortinas. Porque o objetivo real é você se tornar uma pessoa melhor. É você manter a sua palavra. É fazer você um indivíduo que quando você diz que vai fazer algo, você faz. E se você não pode manter as próprias promessas,
Eu digo isso muitas vezes. Você não vai poder manter as promessas para sua esposa, para seus filhos, para o seu empregador, para sua igreja, para seus amigos. Começa com você primeiro. Então, as pessoas desistem dessa atividade porque elas querem a recompensa sem primeiro atravessar a metamorfose individual e pessoal. Essa é a parte difícil. O trading não é a parte difícil, é a parte mais fácil da equação. Não é a parte mais difícil o trading. É atravessar a sua própria metamorfose pessoal que é o difícil. Porque depois de um mês de trade, depois de 3 meses, depois de um ano de trading, confia em mim, os seus resultados de trading estão dentro de quem você é como ser humano. E sabe o quê? A maior parte das pessoas não querem ver isso. Essa imagem é tão feia que elas não querem ver isso. Então, elas não olham para si mesmas, então elas não mudam, elas não modificam seus erros, elas não ajustam o que elas precisam ajustar, ou eliminam o que precisam eliminar, ou expandir o que elas precisam expandir, ou prestar mais atenção, porque elas não querem olhar para si mesmos. É feio olhar para essa imagem. Normalmente não é bonito nos primeiros anos. E às vezes, mais anos, para mim foi 4 anos e meio. Mas eu adoro. Eu vi a imagem em mim, nos meus números. Eu vi o medo, o reflexo do medo. E eu falava, isso sou eu? Sim, era eu. O reflexo do medo, às vezes, nos meus números. Eu vi a inabilidade de entrar na hora correta porque eu tinha medo. Eu vi a incapacidade de capitalizar os meus lucros quando eu tinha lucro, eu não podia capitalizar eles porque eu era ganancioso. Eu vi todas as sortes de demônios que eu não sabia que eu tinha através dos meus números. E eu entrei nessa jornada. Eu entrei nessa jornada de eliminar os demônios por muitos anos. Eu foquei nos maiores demônios, eu foquei naquele demônio do Floyd Mayweather, todas as vezes, aquele demônio grandão, que era o que mais me afetava, mesmo que eu não queria ver eles. Esse era o Floyd Mayweather dos demônios. E eu comecei a eliminar eles.